ações anunciada pela Auren Energia. O preço vai disparar. Porque a sinalização é boa em dobro, né? Primeiro porque a própria empresa acha que está barata e segundo porque você está dividindo o bolo com menos pessoas de alguma forma. Então, bom, basicamente ela está falando que a empresa está barata, né? Ações anunciada pela Auren Energia, né? E aproveitando para falar sobre o assunto de recompra de ações, muita gente, Igor e Fábio, ficou na dúvida, poxa, mas será que essa recompra de ações da Auren é boa, é ruim? Será que quando uma empresa recompra uma ação, por exemplo, isso é algo positivo ou negativo? O que é que isso influencia e etc. Então, vocês estão vendo aí que a gente está mostrando que justamente que foi anunciado pela Auren o programa de recompra de 5,4 milhões de ações, e esse programa aí de recompra vai durar, em média, 18 meses, tá? Então, justamente, a empresa ela pode utilizar o processo de recompra de ações com várias finalidades. Ô, Paulo, passa para mim o outro PPT, por gentileza. Se vocês derem uma olhada aqui, principalmente algumas empresas, no decorrer desse ano de 2024, anunciaram recompra de ações. Mas lá na frente a gente vai ver que esse ano de 2024, várias empresas, comparada ao ano de 2023, anunciaram um processo de recompra de ações. O que que pesa um pouco mais nesse cenário? O que que a gente está vendo? Quando a gente, principalmente essas empresas, anunciam a recompra de ações, um primeiro ponto que sinaliza, aí pode tirar aí, Paulinho, eu vou perguntar ao Igor, e aí eu vou fazer sempre essa correlação. Ô, Igor, bota assim no fogo, entendeu? Que eu sou dessas. Quando a empresa sinaliza geralmente uma recompra de ações, depende, claro, de cada empresa. Mas o que ela está sinalizando no mercado? Quando o cara vai lá e recompra as suas ações? Bom, basicamente ela está falando que a empresa está barata. A gente, quando analisa a empresa, que você tem essa visão, essa geração de caixa, esse fluxo de caixa da empresa, ela está sempre olhando novos projetos, onde que ela pode alocar aquele capital que vai trazer um retorno, uma TIR dos novos projetos e continuar fazendo a empresa crescer. Então, vamos simplificar um pouco. Quando ela recompra as próprias ações, ela teoricamente está reinvestindo ou direcionando para algum projeto. E o projeto que ela vê é o projeto da própria empresa. Ela vê que, na verdade, os projetos que a empresa está tocando têm grandes chances de vingarem e, por aquele preço, a alocação de capital mais bem qualificada é, de fato, investir na própria empresa. Então, é uma sinalização bem importante aí que as ações podem estar descontadas. Exato. Ô, Fábio, quando uma empresa geralmente anuncia uma recompra de ações, como já fez, por exemplo, uma Vale, uma JBS, o que é que qual é o seu sentimento como acionista, por exemplo, de uma Vale, ela chega lá e anuncia uma recompra de ações? eu fico extremamente feliz, Van, porque é sinal que a gente está investindo em dobro no final do dia. Já pararam para pensar? Eu tenho esse sentimento. Porque assim, você está investindo numa empresa, essa empresa compra as próprias ações, ou seja, o sentimento dela é de que, como o Igor falou, tá barato, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes ela cancela essas ações, ou seja, ela tira essas ações de circulação. Você citou o caso da Vale, Ivan, e eu me sinto extremamente feliz, na verdade, porque menos ações no mercado, menos free float, né? E acaba sendo um bolo dividido por menos pessoas, né? Então, você como acionista de longo prazo, nossa, tem que ficar muito feliz quando acontece algo como isso, porque a sinalização é boa em dobro, né? Primeiro porque a própria empresa acha que está barata e segundo porque você está dividindo o bolo com menos pessoas de alguma forma. Então, uma coisa legal de se dizer, né, Van, são várias formas que uma empresa pode bonificar, entre aspas, o seu acionista. A bonificação é uma delas, acho que a Itaúsa está com um programa de bonificação que acho que, se eu não me engano, é dia 4 de dezembro, para ter a Datacom, se eu não me engano. Mas, assim, ela tem a forma, ela pode bonificar, ela pode pagar dividendo, ela pode recomprar as ações. Assim, existem muitas formas que uma empresa pode bonificar. E a recompra de ações eu acho que é muito interessante. Eu acho que talvez seja uma das mais interessantes. Eu gosto muito. E por isso que eu gosto bastante de Vale também, porque eu acho que nos últimos 3 ou 4 anos, se eu não me engano, ela tirou quase 20% de ações do mercado e ainda pagou bons dividendos, né? A gente vai falar, pode falar de Vale mais para frente, lá no fechado a gente vai falar, mas não é assim, não é por causa disso que você deve comprar, fechar o olho e vou comprar. Não.
Tem muita coisa por trás, né? A gente sempre fala, eu falei aqui de Vale, eu sempre vou falar daquele disclaimer, não saia comprando Vale se você não tem uma carteira previdenciária estabelecida, tá bom, pessoal? É outro negócio, a Vale é um negócio totalmente diferente. Fala, Van. Tem um ponto importante que você comentou aí. Se a empresa fez uma recompra de ações, tem menos ações em circulação. Aí vou jogar outra pergunta, que eu sei que é pergunta de dúvida de investidor iniciante. Se tem menos ações, a Áurea anunciou uma recompra de ações, então o preço vai disparar. Foi o contrário que a gente viu hoje, por exemplo. Se o Paulinho mostrar aí para a gente um exemplo, eles anunciaram, eu sei que hoje todo o mercado caiu, Banco do Brasil caiu mais de 2%, e a própria Áurea Energia caiu 1,62% aproximadamente. Quase todo o mercado continua numa mega promoção, digamos assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Aí o Paulinho está mostrando para vocês a plataforma do AGF, inclusive o preço hoje da Áurea está em torno de 9,76. Olha, minha vista é péssima, tá? 9,76 mais ou menos. Ah, obrigada, Paulinho. 9,76, R$ 9,76, e a gente vê o preço caindo mais ainda com relação a, principalmente, a Áurea Energia. Aí eu vou perguntar ao acionista de Auren, que é o senhor Fábio Baroni. Ô, Fábio, quando o preço da ação cai assim, e a gente sabe que a Auren, nesse momento, ela não está pagando dividendos, e teve uma pergunta muito interessante, que a pessoa botou aqui, que eu vou começar a pegar as perguntas. Eu estou fazendo sempre a ponte aqui com o conteúdo e pegando uma pergunta de vocês. Não seria interessante, talvez, a empresa, o Martins pergunta, focar em desalavancar nesse primeiro momento, ao invés de estar, talvez, recomprando as suas ações, apesar de que essa recompra a gente viu que foi mínima, né? Não é uma recompra grande. Não é isso? Sim, foi bem pouquinho. Na verdade, até respondendo a pergunta do Martins, obrigado pela pergunta, Martins, mas assim, ninguém sabe mais de Auren do que quem está controlando a Auren, né? Então, assim, por mais que a gente, às vezes, aqui de fora, a gente fala, pô, é que nem no final do dia, acho que parece um time de futebol, né? A gente aqui de fora, como torcedor, fala, puta, era melhor ele ter colocado um atacante, um volante e tal. Aí vem o técnico e fala, pô, mas se eu coloco um atacante e um volante, eu deixo a minha zaga descoberta. O que eu quero dizer com isso no final? Ele está no dia a dia lá e ele sabe quem está treinando melhor, qual o jogador que está desempenhando uma força melhor para a equipe, ele sabe quais são os gargalos da equipe dele. Às vezes ele pode errar, mas é difícil ver um treinador de alto calibre, digamos assim. Talvez não seja o melhor exemplo do futebol, porque pode ter erro, acerto e tudo mais, mas numa empresa, geralmente, a gente tem que respeitar, por isso que a gente tem que pesquisar bastante os controladores das empresas e ver o que eles, como é que eles desempenharam nos últimos 10, 20, 30 anos. Quanto mais tempo, melhor, na verdade. Porque quando acontece um movimento desse, a gente não duvida. Quando a Itaúsa anuncia bonificação, ela pega parte dos seus lucros e fala, a gente vai bonificar agora. Cara, o que a Itaúsa falou, tá falado. O que ela fala é lei, porque eles estão gerando valor acionista desde que eles foram criados, há mais de 30 anos. Então, quem sou eu para chegar como investidor? Eu tô, acho que na Itaúsa há quase 20 anos. Mas quem sou eu para chegar para eles e falar, vocês estão errados? Tal? Se eu fosse assim, eu teria criado a Itaúsa, não é o caso. Então, assim, vamos deixar na mão de quem entende de Auren, né? Votorantim, por exemplo, e o fundo canadense, que também gosta bastante de dividendos. Vamos deixar eles decidirem, tomarem a decisão por nós. A gente, na verdade, nós somos acionistas da Auren, eu acabei sendo por conta da ES, né? Eu fui transformado, mas eles estão numa posição muito melhores do que a nossa para tomar essa decisão. Se eles tomaram essa decisão e se você decidiu ser acionista, entende os controladores, gosta do que eles estão fazendo, a confiança neles lá, a gente acredita que estão fazendo o melhor para a empresa. Eu acho que a pegada é essa, Martins. Espero ter respondido a sua pergunta. Vai lá, Igão, Van, vocês querem complementar, pegar a pergunta? Vamos responder. O que quer complementar aí da Auren? Só complementar aqui uma questão muito importante que o Fabião tinha bem colocado. Quando a empresa recompra as ações e ela tira do mercado, aqueles que detêm a ação passam a ter um percentual um pouquinho maior da empresa como sócio. E, consequentemente, o que isso reverbera? Num dividendo maior. Então, quando a empresa vai distribuir um dividendo, você, de repente, só para simplificar, tinha 1% da empresa e agora você tem 2%. Então, numa distribuição de caixa, você recebe um percentual a mais. Então,
também tem essa vantagem na parte da recompra. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.